O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, diz que não vai concorrer à presidência em 2026. Esse anúncio aconteceu ontem, segunda-feira, em um evento de São Paulo. E ele disse o seguinte, tá? Eu estarei colaborando sim, mas quero muito apoiar alguém. Não quero ser um nome, afirmou o governador mineiro. Eu vou começar esse assunto, primeiramente jogando a enquete, para saber o que vocês acham sobre a desistência de Romeu Zema. Positiva ou negativa? O Junito é mais criativo que eu para fazer a escrita. Mas antes disso, enquanto vocês votam, vamos ouvir a opinião dele que estava se coçando para comentar sobre esse assunto. Professor Ricardo Almeida, a palavra está contigo. Bom, vamos lá falar do Zema agora desistindo, né, da candidatura à presidência. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que essa é uma declaração que ocorre ainda muito afastada do pleito presidencial. A gente sabe que essas declarações muitas vezes são feitas com o objetivo de apaziguar bases eleitorais ou de fazer um aceno para alguém que esteja aparecendo no cenário, ou ainda de simplesmente passar uma imagem de que não se é tão ambicioso, que não está assim desesperado pela cadeira presidencial. Então a gente não pode levar a declaração de Zema como se fosse algo pacífico. Então ele desistiu, acabou, e não importa qual circunstância apareça, ele não vai se candidatar à presidência em 2026. Não é assim. Está muito distante do pleito, então a gente tem que levar isso em consideração. O segundo ponto que eu levanto é, o Zema tem sido, às vezes, celebrado como um bom gestor lá em Minas Gerais, e eu confesso que, do que eu vi da sua gestão, ele tem realmente alguns pontos positivos, ele não é um mau gestor, ele faz um trabalho no estado que tem contas muito complicadas e tem conseguido fazer um bom trabalho nesse sentido. No entanto, eu destaco um ponto fraco do Zema, que para mim é mais do que um ponto fraco político, um ponto fraco econômico. Eu diria que é um ponto fraco moral. Por quê? E isso tem a ver com toda a história do Partido Novo. Eu acompanho o Partido Novo quase desde a fundação do partido. Eu me lembro bem do Partido Novo surgindo e montando diretórios, montando as suas filiais em todos os estados. Era um partido caracterizado por uma certa rigidez estatutária muito excessiva, ou seja, era difícil fazer política no Partido Novo. Nós do MBL tivemos diversos problemas com o Partido Novo por conta dessa rigidez. Então, por exemplo, havia às vezes a tentativa de colaborar, né, do MBL colaborar com o Partido Novo, mas sempre era muito difícil, porque o Partido Novo era sempre muito rígido e muito complicado. E a outra coisa que a gente via é que dentro do Partido Novo havia campanhas subterrâneas para queimar pessoas do MBL. Isso aconteceu várias vezes, não uma nem duas vezes, várias e várias vezes. Quando o Arthur Duval ele teve o seu mandato cassado, a gente soube que os parlamentares do Novo em São Paulo comemoraram isso. Então, ao invés deles estenderem a solidariedade, porque, afinal de contas, a cassação do mandato foi absolutamente desproporcional, embora os áudios tenham sido realmente uma infelicidade do Arthur, ao invés deles estenderem essa solidariedade, eles comemoraram a cassação do Arthur, dizendo o seguinte: olha, o Arthur foi cassado, então nós temos aqui 400 mil votos para disputar. Ou seja, eles fizeram um cálculo eleitoral e comemoraram a cassação do Arthur. Então, essa postura do Partido Novo de ter sempre um certo antagonismo com o MBL, desde muito antes de nós começarmos a fazer críticas públicas mais fortes ao Novo. Isso quase sempre existiu. Quase sempre existiu. Só que, na época do João Amoedo, que se tornaria um grande amigo nosso e teria uma relação muito positiva com o MBL, e tem até hoje uma relação positiva com o MBL, o João Amoedo levava o partido, a despeito dos seus problemas, a ter uma posição mais altiva. Então, o Amoedo, ele disputou a eleição em 2018. Ele se colocou ali e ele foi muito duramente pressionado pelos bolsonaristas para tirar a candidatura dele desde sempre. Ele era violentamente atacado pelos bolsonaristas e isso gerava, por parte da militância do Novo, um certo incômodo. Então eles se sentiam incomodados porque o bolsonarismo fazia realmente uma propaganda contra o Amoedo. Isso é um fato. Tempos mais tarde, o que ocorre com o partido? O partido passa a ter uma política de adesão ao bolsonarismo, ele se torna subserviente ao bolsonarismo
e se torna também um grupo político muito vinculado aos interesses econômicos e pessoais do senhor Salim Matar. Salim Matar, que é dono da empresa Localiza, é um empresário grande, né, um empresário de proa no Brasil, e cujos interesses estão sendo contemplados ali pelo Partido Novo. O Salim Matar, vocês devem saber disso, é o principal doador das campanhas do Novo. Ele sempre doa quantidades vultuosas de dinheiro para várias campanhas competitivas do Partido Novo, e meio que é o sujeito que comanda ali o partido nos bastidores, é o Salim. Até aí, para mim, isso seria algo até de menos importância. Mas o que eu acho que é o ponto moral mais drástico no Partido Novo foi o tipo de adesão que esse partido fez ao bolsonarismo e que nós denunciamos e combatemos várias vezes. Por quê? Quando você tem uma opção à direita, daquela que é a opção majoritária e que está no governo, essa opção ela precisa se mostrar altiva para ser de fato uma opção. E isso o Partido Novo nunca fez. Então eu me pergunto aqui, por que o Zema está dando essa declaração a essa altura do campeonato? Será que ele não dá essa declaração justamente para acenar ao bolsonarismo, dizendo, olha, eu não sou um rival na disputa pelo legado eleitoral do Bolsonaro. Eu estou de fora, eu estou aqui para contribuir, eu estou aqui para ajudar. Ou seja, é um movimento que, por trás dessa aparente humildade, introduz um servilismo, novamente o velho servilismo novo. Então, assim, eu realmente não gostaria de ver o Zema como presidente do Brasil. Eu acho que é um partido, como eu disse, que cometeu erros graves na condução, né, dos últimos anos. E eu espero, sinceramente, que ele seja fiel à declaração que ele está dando agora. Né? Se ele disse, não quero disputar a presidência, que não dispute a presidência. Então, que fique aí como governador de Minas Gerais, que depois procure, enfim, um outro norte para a sua carreira política, mas que não dispute a presidência. A gente precisa, sinceramente, nós precisamos de candidatos à direita que tenham coragem inclusive de romper com as amarras do bolsonarismo. Recado esse que fica para o senhor Tarcísio também, que também tem uma postura servil ao bolsonarismo, já manifestou essa postura servil várias vezes. E não é isso que nós queremos. A gente quer uma opção diferente. A gente quer alguém que seja o contrário do Bolsonaro. O Bolsonaro foi uma tragédia para a direita brasileira. Nós precisamos de alguém, portanto, que seja bem contrário, que manifeste a sua contrariedade, que faça algo novo. Essa pessoa surgiu no cenário? Não. Antes de passar para o Chico e para o Orlando, professor, eu queria insistir um pouquinho em duas colocações. A primeira delas é que quando o senhor tratou de uma forma bem forte do ponto fraco moral do Romeu Zema, o senhor argumentou muito mais para um lado do Partido Novo. Então, minha primeira pergunta vai no sinal de que, e se possivelmente o Zema concorresse por outro partido? Eu não digo nem necessariamente nos partidos satélites, ali o PL, um Republicanos, mas eventualmente um PP, um União, né? Outros partidos que eventualmente têm representantes à direita, mas que não são tão ligados ao bolsonarismo. E o segundo ponto também que eu gostaria de colocar é sobre essa necessidade de ruptura com o bolsonarismo. Porque, querendo ou não, tanto o Zema quanto o Tarcísio e todos os nomes hoje que estão colocados na direita, há, de certa forma, uma certa pressão dos bolsonaristas para saber se eles vão realmente concordar com esse nome para eventualmente se avaliar a possibilidade de sucesso eleitoral desses nomes, né? Então eu gostaria de saber um pouquinho mais do senhor sobre esses dois pontos. Vamos lá. O primeiro ponto eu acho que independente do partido que ele saia, se ele sair para outro partido, veja, eu acho que impende a ele, enquanto figura política, fazer o movimento que eu descrevi aqui. É necessário que qualquer pessoa que se coloque para ser presidente em 2026 seja claro na avaliação do legado do governo Bolsonaro. É preciso falar com clareza. O governo foi ruim, ele foi uma tragédia, ele foi por um caminho péssimo, houve a tentativa de golpe, não quero saber disso e vamos fazer algo completamente diferente. E por que esses caras não querem fazer? Porque eles têm o medo de perder o eleitorado. O ponto fundamental que a gente tem que entender é: se nós tivermos um eleitorado de direita que queira ver um bolsonarismo 2.0 em 2026, isso vai dar errado de novo. Porque as expectativas todas serão moduladas por um projeto que é falho. Então, as expectativas do próprio eleitor não podem ser essas. Nesse sentido, o eleitor precisa ser educado. Ele precisa realmente entender o que aconteceu, aceitar o que aconteceu
e buscar uma alternativa. Então, acho que isso independe do partido. O segundo ponto que você colocou, você falou, o segundo ponto era... Sobre, tu respondeste, na verdade, né? Sobre essa necessidade da adesão ao bolsonarismo. Ah, sim, eu acho que tem que ser absolutamente explícito e... tem um ponto que eu queria falar sobre isso. Esse temor de perder o eleitorado. Veja, eu acho que a posição, por exemplo, nossa, ela é muito diferente porque nós fizemos essa trajetória. Então, nós somos o resultado de um final de trajetória. A gente rompeu lá atrás, a gente fez todas as críticas mais pesadas ao longo de 2019, 2020, 2021, 2022 e até agora 2023. A gente já fez isso tudo, nós nos cacifamos nesse processo e perdemos muito com isso, perdemos inclusive a chance de alçar voos maiores, porque a gente não estava na aba do bolsonarismo. Então, no nosso caso específico, nós temos que disputar o eleitorado majoritário e ponto. Mas no caso daqueles que estão sob esse guarda-chuva até hoje, o que eles têm que fazer é um movimento contrário. Eles têm que chegar para esse eleitorado que eles têm tanto medo de perder e falar a verdade. Dizer, olha, você foi enganado por um projeto falso. Você foi por um caminho que não dá certo. Tudo o que aconteceu aqui foi um grande erro. E eu vou fazer de maneira muito diferente. Se não tivesse descolamento assim explícito, eu temo, sinceramente, que os mesmos erros sejam repetidos. Se é que o candidato terá força para disputar contra o PT em 2026 e ganhar, né? E se ganhar, eu acho que os mesmos erros vão ser cometidos. Justamente porque não houve descolamento. Perfeito, então. Chico, deixa eu jogar a bola pra ti, porque nós já temos o resultado aqui da nossa enquete e 80%, mais ou menos, estão concordando com o posicionamento do professor. Eu tenho a impressão que tu discordas, correto? Eu discordo, mas eu gosto do argumento do Ricardo. Gosto, acho muito consistente, principalmente com relação a essa necessidade que o país tem, que nós temos, como agentes políticos, de construir uma alternativa política que não se confunda, não chegue perto, que, como ele disse, e muito bem, que critique o que aconteceu, que foi realmente a pior tragédia que podia ter acontecido para o pensamento liberal brasileiro, foi a eleição do Bolsonaro, que nós ajudamos a acontecer. Eu me esforcei muito em 2018 para eleger esse cara, achando que realmente nós íamos mudar a história do Brasil, etc, etc, e deu no que deu. Então, eu penso que, sim, eu concordo com a tese, vamos dizer, de que é preciso procurar essa alternativa, é preciso construir essa alternativa. Eu tenho simpatias pelo Zema, eu não desgosto do Zema. Vejo ele um mineiro típico, ele é jeitoso, calado, quieto, ele é típico, ele é parecido comigo, que é do interior, assim. Ele não é um cara da roça, como eu sou, mas, enfim, o Zema tem um bom jeito para mim. Ele não é um político histriônico, não é daqueles que blá, 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 fala aquelas bobagens todas. Eu já tive vida política, já tive no Congresso, eu sei bem do que eu estou falando, que é político que gosta de se gabar e ficar falando, e enche o saco, e são pentelhos pra caramba, entendeu? Então, eu gosto do jeito do Zema, eu avalio, como o Ricardo disse também, que ele tem feito uma gestão, se não é brilhante, é uma gestão razoável, tanto é que ele foi reeleito. Ele vai provar agora que ele é um bom gestor. Terá que provar agora. Cumpriu o primeiro mandato. O primeiro mandato é aquele que põe as contas em ordem, aprende, no caso ele teve que aprender, ele não entendia nada de gestão, nem de política, se elegeu, nem ele sabe como se elegeu, ele se elegeu por conta da onda do Bolsonaro e pela particularidade dele, que ele era um contraponto às duas polarizações que existiam lá em Minas Gerais. E os mineiros, vamos pegar esse caboclo aí e vamos botar lá. Então agora, ele pode deslanchar, ele pode fazer um governo mais realizador. Por enquanto ele consertando, a situação financeira do Estado é muito ruim, etc. Se ele, portanto, apresentar melhores resultados do que ele apresentou no primeiro mandato, ele pode se viabilizar, assim, na minha modesta opinião, como um bom candidato a presidente.
O Ricardo falou muito do Novo, atacou muito, criticou muito o Partido Novo. Eu não tenho essa visão, assim, forte contra o Novo. Eu acho o Novo um partido bacana até, fez suas propostas, tropicou, deu um cavalo de pau no meio do caminho, com a história do Amoedo, etc., que foi um candidato sensacional na eleição de 2018. Depois, o Novo, como ele disse bem, começou a se perder nesses caminhos ou nesses descaminhos da política bolsonarista e não sabia se era contra, se era a favor, o que fazia. Agora, eu compreendo a posição do Novo. A posição do Novo não era fácil naquele momento lá, não. Alguns deputados mais à direita dentro do Novo, querendo entrar de vez no projeto bolsonarista, outros olhando ali ainda, com medo de ser engolfados pela esquerda, fica aqui, realmente passaram por bons bocados ou por difíceis momentos exercendo os mandatos que tiveram. Aí vieram para a reeleição, deu no que deu. O Partido Novo ele não conseguiu construir a sua trajetória, hoje ele é metade do que já foi, talvez até menos ainda, né? Agora, eu acho o seguinte, viu, Ricardo, Orlando, Jota, você e todo mundo aqui. Se o MBL tem um projeto político, ele precisa crescer. Não dá para fazer política fechando. Você tem que conceituar. Vou eu dar aulinha de política agora? Me desculpe, não é isso. Eu não sou professor de política, mas eu já fiz bastante política, mais do que vocês. Então, eu acho que nós não podemos ficar descartando muita gente, a não ser os bandidos, os sacanas e realmente aquelas pessoas que têm defeitos morais, os corruptos, etc. Eu vejo com simpatia, portanto, também por essa condescendência política. O Zema falou lá, tudo bem, eu não vou tacar pedra nele por causa disso. Eu acho que o Zema fez uma mera declaração de nada. Não tem nenhuma serventia o que ele declarou e talvez eu declarasse a mesma coisa. Porque eu acho que ele, obviamente, o governo começou agora, o segundo governo, ele não vai dizer se ele é, se ele não é candidato, ele precisa esperar as eleições municipais, todos precisamos esperar as eleições municipais, nas capitais, nas grandes cidades, e aí vamos ver o projeto político que vai ser feito para 2026. Alguém vai enfrentar o Lula em 2026. A questão é, quem será? Né? Se todos nós, meio com maior vontade ou menor vontade, e a conjuntura levar a isso, vai ser o Zema, vamos lá, o Zema, mineirinho, vem cá, nós precisamos de você para dar um pau nesse cara aí, entendeu? Eu acho que está cedo para a gente ficar fechando portas, principalmente dentro do projeto nosso aqui, do MBL. Perfeito, então, Chico. Orlando, vou contigo agora, porque é o seguinte, pro Chico Graziano, o que mais ele gosta no Zema, além de ser possivelmente um bom gestor, é o jeito calado e quieto. O que eu queria te perguntar, ser bom gestor, ser calado e quieto, são características que no Brasil, a nível federal, de eleições para cargos no executivo, são uma boa fórmula para um representante que precisa derrotar o petismo nas próximas eleições ou não? Nem para derrotar o petismo, nem o próprio bolsonarismo. Primeiro que o Brasil, e isso pode se estender para outros países do mundo, que cada vez menos recompensam o resultado. Quanto menos resultado, você pode ver que alguns atores políticos estão sendo mais recompensados. O próprio Bolsonaro é um caso desse. Mas o caso do Zema, ele traz algo que eu já venho observando, que a gente está passando por uma mudança de era dentro da política. Está saindo a era o Strongman Age, a era dos homens fortes, que o Hackman chegou a escrever, e estamos entrando agora na The Weakman Age, que é a era dos homens fracos. A forma como o Zema, muito longe do período eleitoral, já busca se submeter ao bolsonarismo, demonstra essa fraqueza. E aqui eu quero falar que é um sinal muito ruim para toda a direita, porque demonstra que a máquina de destruição de reputação do bolsonarismo,
ela ainda consegue fazer com que atores políticos com certa relevância prefiram se submeter a terem que enfrentar essa máquina. Tarcísio, que é o governador da grande máquina brasileira, preferiu se submeter a essa máquina em vez de enfrentá-la. E agora é o caso do Romeu Zema. Temos que lembrar o que aconteceu. E assim, é bom lembrar, tirando o MBL, que manteve-se constante dentro da direita, todos os outros atores dentro da direita que buscaram enfrentar essa máquina de difamação do bolsonarismo, ou no final se submeteram ao bolsonarismo, ou dobraram à esquerda. E o João Dória tem hoje um discurso muito mais social-democrata e à esquerda, chegando a pedir desculpa ao Lula. O caso do Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, entre outros. Demonstra, e me impressiona, me causa espécie ver que ainda há vitalidade nessa máquina de difamação, mesmo com Bolsonaro caminhando para cair finalmente em desgraça. A sua máquina de difamação mantém-se forte. É um péssimo sinal para toda a direita. E, bom, é também sintoma da The Wickman Age. O último ponto que eu queria levantar sobre esse assunto, obrigado pela tua contribuição, Orlando, é sobre algo que tu citaste agora no final da tua fala. Não somente desses políticos que, eventualmente, na hora de realmente assumirem o seu posto como representante da direita, acabam indo para a esquerda, também essa dificuldade de sentar na cadeira e de dizer, sim, eu quero ser presidente da República, né? Por muito tempo, nós aqui no MBL recusamos esse estigma de queremos chegar ao poder, e hoje a gente fala. O Ricardo fala, o Renan fala, as principais vozes do movimento falam, sim, queremos o poder. E aí? Né? E isso traz para os apoiadores, isso traz inclusive para a oposição uma certa previsibilidade do comportamento do movimento daquela pessoa. Mas eu queria até saber um comentário rápido de cada um aqui, sobre essa dificuldade que os principais nomes da direita estão tendo em realmente sentar na pré-candidatura sendo o nome da direita. Porque nunca se viu um terreno mais próspero para a direita, pelo menos é a análise que eu compreendo nesse momento, do que agora. Bom, nós temos a principal liderança inelegível, fora do baralho, só que nós vemos os outros ativos políticos tendo muita dificuldade de se assumirem como pré-candidatos. O Tarcísio fala que não quer. Ah, não, veja bem, não quero, tô focado aqui em São Paulo. O Zema falou agora também. Ah, eu prefiro apoiar. O Moro, a gente não sabe o que o Moro faz, o que o Moro come, que cada vez o Moro tá querendo alguma coisa. O Danilo Gentili também não quer. O Eduardo Leite pulou no colo da esquerda. O João Dória pulou no colo da esquerda. Então, assim, qual é a opinião de vocês e os motivos pelos quais a gente tem tanta dificuldade de encontrar um representante para a direita que diga, sim, eu quero ser o nome da direita em 2026. Quer falar, Juninho? Posso fazer uma colocação sobre esse assunto? Não, vou deixar o Chico. Mas veja, você deu a dica da resposta. Você já deu a dica da resposta para o Zema e o Tarcísio. Qual é a dica da resposta? Eles acabaram de se eleger governadores. Um pela primeira vez, outro pela segunda vez. Então você imagina, eu vou lá, eu sou o Zema aqui, eu sou o governador, eu vou lá, peço voto, eu preciso de vocês, eu preciso do segundo mandato, porque Minas Gerais precisa fazer isso, eu arrumei as contas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e 8 meses depois diz que é candidato a presidente da República, eu vou largar vocês se dando você, e vou começar... Entendeu? Não pode fazer Chico, isso. Mas isso não, olha, esse foi um passo do João Dória. Por isso que o João Dória tá onde tá. Esse foi um passo também do presidente Bolsonaro, que o primeiro ano disse que Bolsonaro nunca tinha sido nada antes. Claro que disse. O Bolsonaro sempre foi contra a reeleição e no primeiro ano já estava considerando a reeleição. Deu no que deu, né? O Lula a mesma coisa. Então, assim, nós já temos alguns casos de políticos com sucesso que já se colocavam também na cadeira em considerando o seu próximo mandato, né? Não, deu como sucesso. O João Dória e o Bolsonaro são sucessos? Não entendi. O Bolsonaro e o Lula podem ser vistos como sucessos políticos. Não, o Bolsonaro, se tivesse sido reeleito, sim, o Bolsonaro, mas ele perdeu as eleições. Então, sucesso, antes dele ser eleito presidente, ele não era nada. Aliás, ele fez disso a sua grande vantagem, né? Eu sou contra tudo, contra todos, vamos mudar tudo completamente e nós caímos nessa conversa. Então, eu acho que faz parte da lógica política. Os governadores,
eles têm que levar com jeito isso. Por quê? Porque eles têm assembleias legislativas, eles precisam aprovar projetos, eles têm que elaborar orçamentos. Eles não podem sair por assim, ó, tchau. O João Dória fez isso. Tchau, eu acabei, me elegi prefeito aqui, agora vou para o governo. Cara, o João Trabalhador, você acabou de dizer, o João Dória não só dizia e jurava, como ele foi no cartório com a declaração que ele não ia sair da prefeitura, e aí falaram, mas o Serra fez isso também. Ele falou, eu não sou o Serra. Eu sou diferente, eu vou ficar. E saiu, entendeu? E por uma circunstância muito especial, ele pegou a onda do Bolsonaro e se elegeu por um pouquinho de voto, senão aquele Márcio França ia ganhar as eleições dele. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, existem os nossos desejos, existe a ciência política, mas existe o duro jogo da realidade política. A realidade é essa. O pessoal tem que se medindo, tem que ir vendo. Como eu falei, vai por mim, até passarem-se as eleições do ano que vem, municipais, ninguém vai dar um pio verdadeiro sobre esse assunto, nem o Zema, nem o Tarcísio, nem ninguém. Eu acho que o Tarcísio devia ficar aqui, se o Zema quiser, a não ser que o Zema venha aqui e fale, não, você vai ser, e também, sei lá, pode ser que, sei lá, e o Lula, de repente o Lula vai fazer uma cirurgia, o Lula pode ter um problema de saúde, ele já não tem uma idade muito nova, já está com 77 anos de idade, entendeu? Então muita coisa vai acontecer ainda para você sair definindo, eu vou ser presidente, vou ganhar. O povo olha isso daí e fala assim, rapaz, vai com calma nisso. Como é que o povo olha, Ricardo? Eu concordo. Eu acho que é muito precipitado, porque a gente não está falando da eleição de agora, a de 2024, a gente está falando da eleição lá de 2016, então acho que tem um ponto aí. São pessoas que acabaram de assumir o governo, e se elas fazem declarações muito fortes nesse sentido, parece que o sujeito, tanto que eu comentei isso na minha fala inicial, ele tá com muita fã, tá com aquela guludice de ir logo pro poder, tá, que foi uma coisa que o Dória fez e que pegou muito mal. Pegou mal na população e pegou mal o partido. Eu me lembro bem, o afã do Dória, até o fato que ele atropelou o Alckmin, na época, o patrono político dele, foi muito ruim. Por outro lado, a gente deve levar em consideração o seguinte, no caso do Bolsonaro, que ele sai de um parlamentar de pouca expressão, do baixo clero do Legislativo brasileiro, ele fez realmente uma pré-campanha muito longa. Então, se falava de Bolsonaro presidente bem antes da eleição. E isso eu acho que, no caso do Bolsonaro, ajudou ele a se eleger, porque ele foi preparando esse terreno lá e vai. Mas tem uma diferença assim fundamental. Ele era só um deputado de baixo clero. Esses dois que a gente está citando, Zema e Tarcísio, são governadores de estados importantes. Então, eu acho que é uma declaração razoável deles. A questão é ver a motivação subjetiva da declaração. Às vezes, quando tanto Tarcísio quanto o Zema fazem essas declarações, não é só isso. Eles também fazem essas declarações acenando para uma base bolsonarista muito raivosa, que sempre produz os seus cancelamentos. Por exemplo, estava agora o Kim Paim, né? O Kim Paim cancelando, salvo engano, o próprio Zema. Era um cancelamento do Zema e tal. Então eles fazem esses cancelamentos toda hora, porque eles querem manter a sucessão do Bolsonaro ali no redil, ou seja, a família Bolsonaro que vai decidir. Aí eles provocam esses cancelamentos e há uma tendência de quem está ali no páreo, ou um possível candidato a estar no páreo, de recuar não só por esse motivo. Eu cheguei aqui, eu mal cheguei, tá. Não só por isso, mas também por um receio de ser cancelado pela base bolsonarista. Para mim, o problema está nessa subjetividade. Se o cara tiver este receio agora, aí eu vou lhe dizer, Chico, aí vai passar a eleição de 2024 e eles vão continuar com esse receio. Porque a máquina de destruição de reputação do bolsonarismo, ela não vai se dissolver. Por que ela não vai se dissolver? Porque ela se baseia não na posição de Bolsonaro como presidente, não é isso, não é uma questão formal. Ela se baseia numa imensa capilaridade de internet que está fundamentada na quantidade enorme de canais bolsonaristas que tem no YouTube, na quantidade gigantesca de grupos de WhatsApp, e que realmente é uma máquina poderosa, porque movimenta milhões e milhões e milhões de pessoas. Por exemplo, nós estamos hoje, e é um projeto pessoal meu, eu estou levantando uma série de dados sobre coisas, e eu estou levantando dados sobre YouTube de direita.
o tamanho da esfera bolsonarista no YouTube é um negócio, assim, é colossal. Junta ali, pelo menos, por baixo, considerando todas as interseções e tal, 7 a 8 milhões de pessoas. No mínimo. Então a gente tá falando aí de uma parcela muito expressiva do eleitorado, são pessoas adultas, né, que geralmente acompanham esses canais, uma parcela muito expressiva do eleitorado que tá dentro de uma bolha gigantesca do bolsonarismo e que quando vem os cancelamentos promovidos pelo Kim Paim, pelas suas outros porta-vozes e tal, ele vem muito forte. E aí os possíveis candidatos à sucessão do Bolsonaro, eles se acovardam, eles ficam preocupados. Essa ruptura, ela vai ter que acontecer. Tanto se o Zema quanto o Tarcísio quiserem ter alguma coisa nesse sentido, eles vão ter que fazer essa ruptura. Eles vão ter que botar a linha ali e aguentar o fogo cruzado que vai chegar. Isso é absolutamente inevitável. Do contrário, quem vai querer escolher o sucessor vai ser a família Bolsonaro. Mesmo estando mais no poder. Eles vão querer determinar e vão tentar empurrar a Michele, talvez, Ricardo, ou o Eduardo. Me perdoe, pode acontecer o contrário. Vou falar teoricamente, mas poderia acontecer o contrário. Se, vou dizer aqui, a família Bolsonaro, nós sabemos que nós estamos falando, não encontrar, não gerar um substituto deles, eles podem ser forçados no embate contra o PT e a esquerda de apoiar um candidato que é o candidato da direita liberal, né? Se nós não lançarmos um candidato, sei lá quem que vai ser, entendeu? Então eu não sei ainda, porque eles também vão medir forças até ali na frente. Eu acho que são muitos movimentos, nós precisamos ter um pouco de manha, né? Um pouco de vendo isso daí e falar, tá bom, Zé, mas você não vai ser candidato? Tá bom, ok, bonitão, sabe? Sem levar isso a ferro e fogo. Eu particularmente, gente, me incomoda muito, tá? E eu acho que até esse é um pensamento que converge mais com o brasileiro comum. Pô, pra tu ser presidente, não é uma cadeira qualquer. Pra tu ser presidente, tu tem que ter claramente, olha, eu quero ser presidente, eu vou ajeitar isso, aquele outro. Sabe? Então a gente sabe que eleição no Brasil, eu discordo dessa visão de vocês, que eleição no Brasil, falta muito. Não. Eleição no Brasil acaba uma, já começa outra. Né? Então acho que falta um pouco desse ímpeto e de coragem dos principais nomes da direita em se colocar nesse ponto. Por exemplo, o próprio PT, a linha sucessória do Lula, a gente já tem vários nomes aí que estão se colocando e nenhum deles nega. Mas quando a gente olha para a direita, a gente vê um certo atabalhamento nessa tentativa de sucessão. Né? Mas só para encerrar esse assunto, Alano, rapidinho, eu sei que tu tá ansioso aí para falar. O Junito colocou ali na tela, Zema diz que apoio a Bolsonaro foi contra o PT, mas não por concordar com o ex-presidente. Tanto o Ricardo quanto o Chico, eles falaram muito dessa necessidade daquele que quer se colocar como nome da direita, de promover claramente uma ruptura com o bolsonarismo. Na tua opinião, uma manchete dessas e um posicionamento desse do Zema seria suficiente ou seria necessário um posicionamento mais firme do governador de Minas Gerais? Eu acredito que Zema pode ter o posicionamento firme que quiser. Pode ser então uma geleia como for. Ele não tem, ele não cumpre o requisito que eu acho fundamental para ser candidato competitivo a presidente. Pelo menos não agora. Que é a sua capacidade de ser memeficado. Ele não tem essa capacidade memética. Você olha tanto para o Lula ele tem uma raiz social, capilaridade, que antecede muito isso. Ele é um político de outra geração. Mas os políticos dessa nova geração, para serem competitivos, eles precisam ter uma capacidade memética muito grande. E o Zema é o oposto disso. Ele é uma água de chuchu. Ele é uma versão nova do Alckmin. É um gestor ok, é uma água de chuchu, é um cara quieto, é um cara talvez inteligente ali para certas questões, mas que no plano nacional não conseguirá entregar um resultado efetivo, competitivo, porque ele não consegue ter essa capacidade memética. O Zema, tudo que você vai ver dele, você percebe que qualquer hora ele pode envergar, sabe? Então eu não vejo ele com essa capacidade de ser presidente. Claro, a gente está muito longe das eleições e
vai depender muito também de como que a direita vai conseguir se organizar nesses 4 anos, porque tudo depende de organização e depende, além de tudo, da reorganização pós-Bolsonaro. E se é que vai haver um pós-Bolsonaro, porque a gente pode viver com esse cadáver adiado, que é o bolsonarismo, durante anos. O que vai mortificando a direita, mas vai, de alguma forma, cristalizando o cenário eleitoral. Perfeito, Orlando, perfeito.